E de repente você vai lá e perde para o Mazembe. Não é que você perdeu a decisão para a Inter de Milão, por exemplo. Não. A gente não conseguiu passar do Mazembe. E aquele que diaba o goleiro fazendo aquele negócio do 5, depois do Grêmio, fazendo aquela brincadeira toda de né, sentar assim, aquela coisa. Então realmente foi uma frustração. Mas aí eu aprendi que se você quer chegar no ápice, no auge, como 2006, você talvez vai ter que passar por decepções como a Série B e como 2010. É uma honra, é um prazer, é um momento de glória pro Ale Oliveira Responde receber Renata Fã. Eita! Pra mim, cada um que tem a sua opinião, nem me meto na coisa dos outros, também não gosto que se meta nas minhas coisas. Pra mim, a melhor pessoa que apresenta esporte no Brasil. Nossa, que Porque honra. pra mim não tem esse negócio de homem, mulher, girafa, cachorro. Pra mim, quem é bom. E você, entre homem, mulher, todo mundo, é a principal pessoa que apresenta esporte no Brasil. Acabo de fazer 38 inimizades agora, mas eu tenho que falar isso porque eu sou muito seu fã e não é só o conhecimento de futebol, que é absurdo mesmo. A gente se encontrou uma vez no aeroporto, eu, Denilson e ela sabia de todos os jogos, de todas as séries, é um absurdo, mas também a forma como você leva no entretenimento e esse equilíbrio que me fazem ser muito seu fã mesmo. É um prazer estar aqui. Puxa, obrigada de coração. E posso dizer, Ale, na verdade o futebol e o esporte, ele tem espaço para todo mundo. São modalidades que você pode se inserir sem tirar o espaço de alguém. Você pode criar um estilo, um jeito. Você é prova disso. É um cara super irreverente, que fala o que pensa, que tem essa pegada do humor e trata isso, na minha opinião, com muito discernimento, faz as coisas do seu jeito e agrada. Então, eu sou uma mulher super vaidosa, me cuida, aquela coisa toda, mas eu sei muito bem o que eu tenho que fazer para a cada dia melhorar. E eu me sinto crescendo, evoluindo, e o futebol ele faz isso com você, porque eu vejo jogos, me atualizo porque é obrigação, mas principalmente porque eu gosto. Eu amo isso. E às vezes eu penso assim, puxa, qual é o ideal de um domingo à tarde? É ficar em casa vendo um jogo de pijama. Então eu não vou sair, não vou pra balada, não vou fazer nada. Eu gosto disso, não é só trabalho, é muito mais. Se não fosse uma paixão, uma loucura, algo acima da média, eu tenho certeza que eu não teria sucesso e nem a equipe que está comigo, porque eu dependo deles e eles dependem de mim. Então, realmente é um time e isso faz a diferença. E hoje eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área e de saber que tem tanta gente competente, tanta gente criando o seu próprio gueto, o seu próprio espaço, seja na internet, na TV, no rádio, enfim, na mídia escrita. É muito legal, tem espaço para todos e que bom que as mulheres também são bem-vindas nesse universo. E muito bem-vinda. Então, diretor, toca a musiqueta aí de Renata Fã, porque a mulher tá com a gente, hein? Cara, eu tô preocupado o seguinte, primeiro, esse é o meu melhor ângulo? Não. Tá. Outra coisa, no sofá parece que eu tô um pouco acima do peso. Põe uma almofada aqui assim, ó, se você quiser. Tá bom. Você vê de preto. Você acha que aí tranquiliza? Eu sei que eu serei muito criticado aqui nos comentários porque eu tô um pouco envergonhado com o contraste. Sabe, gelo e quente? Sabe assim, uma coisa que nem bom, nem doente, nem lá, nem cá. Tá muito esquisita essa... Não tá, diretor? Mostra como é que tá a cena aí. Porque tá diferente, tá muito diferente. Aquilo visual, assim, você olhando, ainda você veio com a faixa verde. Faixa verde é o quê no judô? Você tá fazendo judô? Não, não. Eu teria que estar na faixa preta, né? Teria que ser já top. Mas eu não sou muito das lutas, das brigas. Aliás, eu fujo de briga. Seja nas palavras, seja no físico. Eu não gosto de brigar com ninguém. De verdade, muitas vezes a gente vive num universo em que as pessoas pensam que você briga o tempo inteiro. Eu sou completamente alucinada por não brigar. Eu gosto da paz, da tranquilidade. Esse é o meu jeito. Mas então você não vê os comentários das redes sociais, né? Porque na rede social a rede social é um bagulho que foi inventado pelo demônio mesmo, pelo cara preta, para causar a guerra e a discórdia. O pessoal te xinga muito na rede social? Xinga, fala bem, acho que critica menos, mas o que eu faço é o seguinte, se eu vivo numa democracia, que falem,
Porque se você ficar pensando o tempo inteiro no que falam de você, na maneira como expressam, ainda mais quem está ali num teclado digitando e não está como nós dois estamos Às aqui. vezes nem tem a carinha da... Porque essas pessoas que xingam através da escrita são pessoas que na sua frente não têm coragem de falar. Pede foto. E eu sou uma pessoa, pede foto, autógrafo. Autógrafo nem pedem mais, que acho que já saiu de moda. Mas, na verdade, você tem que ter esse contraditório. Se não fosse assim, não teria graça. E quanto mais pessoas vão gostando de você, vão acompanhando o seu trabalho, vão te defendendo, isso também é o lado bom. Você tem que pensar, o que você vai fazer? Vai gostar do lado bom, de quem fala bem, de quem, de repente, critica com consciência, ou vai dar bola para quem fala qualquer coisa por falar e faz isso com você ou com qualquer outra pessoa? Então, eu procuro filtrar bem isso. Mas você lê? Às vezes é isso aqui, por exemplo, tem vezes que tem foto minha, por exemplo, no Instagram, com muitos comentários, 6.000 comentários, não tem como ler todo mundo, nem consegue carregar os comentários de todo mundo. Mas eu leio e assim, eu procuro tentar, já fui mais aquela coisa de ficar chateada, porque mulher tem essa coisa mais, né, de hormônios, da gente ter essa sensibilidade mais aflorada. E eu tento agora, hoje, filtrar mesmo. Acho que esse é o caminho, porque você não vai impedir essas pessoas. Você não tem como estancar raiva, ódio, ciúmes, inveja, sentimentos negativos. O que você pode fazer é saber o que você aproveita e o que você deixa de lado. E, de verdade, eu acho que tem muita gente perdendo tempo em criticar os outros e não olha para si próprio, para melhorar, estudar, ler, evoluir, fazer uma faculdade, trabalhar, ajudar alguém, fazer voluntariado, não é? Ajudar numa instituição de caridade. Então, a rede social ela é um vício, porque você está deitada na cama, você mexe na rede social. Você está esperando para ver um jogo, mexe na rede social. De repente, você está num lugar, num restaurante, está com o celular. E as pessoas hoje, elas socializam menos, não conversam mais. Você parece que virou um modelo. O que é bonito na rede social é o que eu tenho que fazer em casa. Às vezes não é a verdade. Aquilo é tão pouco da vida de uma pessoa que eu tento realmente, assim, não bloquear comentários, mas bloquear essas coisas da minha cabeça, sabe? Eu tento ser mais proativa, positiva, porque a rede social tem um lado bom, a gente gosta de ter seguidores, a gente gosta de receber elogios, muitas vezes é motivação pura, eu não posso perder isso, então tem o lado bom e o lado ruim, conviva com os dois. Os seguidores, a parte dos seguidores, eu tenho também, não na sua proporção, mas tenho. O do elogio ainda não chegou. Mas nós estamos... Então quer que eu te elogie? Nós estamos trabalhando, mas é isso que você falou. Mesmo no restaurante, às vezes o cara está mais preocupado em tirar a foto do que comer. Nossa. No show, o cara está mais preocupado em filmar o show do que curtir o show. Então isso é deselegante, eu até diria. Mas você que toma conta do teu Instagram, por exemplo, você eu que mexe cuido, tudo. Ninguém mexe. Sabia que eu nunca tive assessoria de imprensa, nunca na minha carreira, em 16 anos e meio de trabalho. Olha. Porque eu não gosto que falem por mim, eu não gosto que me representem nesse sentido. Eu prefiro tudo que eu puder falar, dizer, escrever, eu faço. Então, sou eu ali, se tiver algum erro, eu que estou promovendo, se não tiver também gostarem, tá legal, bacana, mas sou eu que faço tudo. A minha esposa, a Dona Encrenca, aliás, um beijo pra ela, que também gosta muito de você. Obrigada, Dona Encrenca, hein? Dona Encrenca, qual é o seu apelido que ela te chama como? Sem vergonha, safado, ordinário, vagabundo. Tem vários, dependendo do que eu fiz. Dependendo do dia. E aí ela que é minha assessora de imprensa. Então, como já em casa eu já não falava por mim, então profissionalmente a gente... Já aproveitou e adaptou para a vida profissional. Exatamente. Fez bem, inteligente isso. Aqui é o seguinte, que os caras não confiam em mim, eu também não confiaria. E aí a gente fala que a Renata vai no programa, pouca gente acredita. Sério? É que demorou, né? A gente já tava para combinar e tal, mas eu pago minhas promessas. Eu falei mais com o teu irmão, com o Rafa, do que eu falo com meus colegas lá no Esporte Interativo. Se bem que lá também não tem ninguém que mereça um diálogo mais assim. É mesmo? É televisão, assim, é um querendo puxar o tapete, ou no caso do nosso amigo Mauro Betti, querendo puxar a peruca do outro. Ali é um pouco complicado, né? Agora, eu amo o Mauro Betting, sabia? Eu sinto uma falta dele, mas quem sempre fala de você, e muito bem, é o Denilson. Quando eu falei que nós íamos conversar, bater um papo hoje, primeiro que ele ficou com inveja, não é? E eu acho que tá combinando mais Ale Oliveira e Renata Fã, muito, tá? Não deu mais certo, mais química? Química, muito não mais. Então, Denilson, perdeu. Perdeu, aí isso é uma coisa que... Ele morre. Você já separa isso aí, que isso aí vai pro Instagram, né? E vou marcar o morcego, certeza. Você quer uma coisa que eu vou dar uma dica para as pessoas? Jamais tirem uma foto ou filmem o Denilson
mostrando aquela carequinha dele aqui, porque isso deixa ele pra baixo, deprimido, ele fica louco. Esses dias a gente fez um plano no programa do alto, ele ficou indignado, ele falou, você viu? Eu falei, olha, a única coisa que eu não vi foi a sua careca, o resto eu vi tudo. Então o que acontece? Aí o cara fala, Renata vai lá. Daí eles que mandam a pergunta, entendeu? Tá. Que nem o Lucas, vamos lá. Lucas Azevedo mandou. Fala, Lê, cover do Leôncio. Pergunta pra Renata qual o maior mico que ela já passou ao vivo na TV. 2. Porque ao vivo, você tá ao vivo há quanto tempo? Já desde 11 de julho de 2003. E eu fiquei uma semana fora do vídeo, quando eu saí da Record e fui contratada pela Band e nunca mais. É loucura, né? Bom, dois momentos que não me saem na cabeça. Foi quando a gente colocou ao vivo no programa o Felipe, goleiro do Corinthians, e o André Sanches. E o Felipe pediu para sair, o Andrés demitiu no ar, no jogo aberto. E eu no meio. Nossa. Eu olhava assim que nem bolinha de ping-pong, para um lado e para o outro. E eu fiquei completamente impressionada, porque eu não esperava aquilo, não era a intenção. Eu nem imaginava que a produção ia conseguir colocá-los juntos. Eles estavam ali discutindo situação, fica ou não fica. E o Felipe saiu e ali o André disse, ok, te libero. Ele falou, ok, eu saio, te pago o que tem que pagar, resolvido. E eu no meio. Bateu o martelo. Não, assim, eu me senti, literalmente, eu que não atuo, né, apesar de ser formada em Direito, mas nunca fui juiz, ali, como se eu estivesse no meio, só que sem fazer nada. Então essa foi uma situação ruim. E a segunda foi com o Gilson Kleina, porque quem disse pra ele, ao vivo, que o Barcos tinha deixado o Palmeiras, o Barcos, centroavante dele no Palmeiras, fui eu. Ah, é? E ele não sabia, falou, não, mas ele não saiu. Eu falei, sim, a negociação foi concretizada. E esse barco já partiu, irmão? Já, ele já até partiu do Brasil, né? E ele falou, não, ele é nosso. Não tem nada resolvido. Eu falei, infelizmente tem que dar notícia que ele vai pro Grêmio. Nossa. Então foi assim, duas coisas que me marcaram muito, porque imagina, você tem que ter jogo de cintura para não magoar ninguém, para não interferir, porque às vezes o apresentador acha que tem que aparecer, que tem que falar. Em alguns momentos é melhor você observar, falar o que tem que ser dito super de maneira sucinta e pronto. E eu passei essas duas saias justas. Bom, eu não tenho nem cintura, quanto mais o jogo. Agora, isso aí você não teve culpa, assim, teve, na verdade, foi um mérito, né, você participar dessas duas. Mas o que você quebrou, que você deu uma rata, que você cometeu um equívoco, que você fez alguma besteira, se é que tem alguma besteira nessa carreira aí. Ah, não, com certeza deve ter, porque a gente faz esse tipo de coisa, erra, comete não, besteiras. E ao vivo não tem como. Não, né? e depois volta. Agora, assim, alguma coisa que me deixou, assim... Um mico, assim? Um mico... Eu acho que não, assim, mico não. Essas duas foram situações que me deixaram completamente sem defesa, mas eu tive que agir, não tinha o que fazer. Mas assim, eu pago muito mico, por exemplo, saindo de maca do programa. De aposta? De aposta, saindo... Eu já fiz um programa usando pantufas cor-de-rosas do Palmeiras, aquela de porquinho, né? Já fiz tanta coisa no programa que quando eu olho Dança Renata, que foi algo que... Nossa, porque, explodiu, na verdade, né? você imagina, naquela época a internet não era como hoje, tão expressiva, tão popular. E as pessoas iam pro estádio, a Band fazia a Série B com cartazes pedindo Dança Renata. Virou meio que uma campanha nacional. Não, foi uma febre. E eu sou a pessoa mais dura, a pessoa mais difícil de dançar. Eu não tenho molejo, não tenho nada. Eu tenho classe, acho, categoria. Mas molejo... Tomou sopa de gesso. Não, mas... Milkshake de concreto. Põe concreto nisso. E o Denilson ficava impressionado, porque imagina ele do meu lado, aquele jeito louco dele, pagodeiro, gosta de um samba, não sei o quê. E de repente eu ali, e eu não imaginava que eu conseguiria. O pior que as pessoas não sabem, que eu fui ensaiar, porque eu fiquei ensaiando uns 20 dias aquilo, mais ou menos. E o professor, eu olhava pra ele e ele me olhava com aquela cara, olha, não tem jeito. Olha, não vai. Aí não sai, esquece. Só reencarnação. Só reencarnação e muda a aposta, mas eu falei, não tem aposta, que eu faço ou não faço. Enfim, aí no último dia, um dia antes da apresentação, eu levei o Denilson. Quando eu terminei, que eu fiz a dança, ele disse, não é possível, você não vai ter coragem. Você vai acabar com a sua vida, você tá péssima, imagina ouvir isso. Acabou. Aí, eu nem dormi aquela noite, fiquei louca. E eu tive que depois fazer a dança na frente dos meus colegas, do meu diretor. Então todo mundo assim, eu não sei se todo mundo ficou meio fora da casa porque eu fiz, porque eu cumpri a palavra, ou porque eu era péssima, e era mesmo.
Só que aí depois que você faz isso também, você fala, sabe o quê? Na vida não vai ser... você começa a se preocupar menos. Em TV você vai mais relaxada, mais você tranquila. solta o freio. Não é? Você não tem medo mais do que você diz, do que você faz. Você já fica bem mais leve. Foi o que aconteceu. Mas acho que não foi um mico, acho que foi uma superação. Eu acho em forma que... de mico. Não, foi maravilhoso. Ó, o canal da Gabi, tem um outro canal fazendo pergunta no nosso canal. Eita, aí... prestígio. Fala, Lê, o melhor lateral subóbito, meio careca e extremamente barrigudo. Não, a gente dá espaço pro outro canal, a pessoa avacalha. Eu tô aqui, tipo, encolhendo a barriga aqui a entrevista inteira. Ela nem tinha percebido. Ele tá com uma cinta elástica, gente, eu já vi. Exatamente. Tudo para ninguém perceber, a Renata, que eu tô aqui, coisado. Pergunta pra Musa Fã, a top 3 aloprada do Denilson com ela no programa. Porque vocês têm uma sintonia muito grande, apesar do Denilson. Apesar de ele não ajudar muito, né? Mas ele fica te zoando muito, assim, se você lembra de alguma dessas aí. Olha, a número 3 foi uma vez que ele me fez lavar roupa ao vivo. Gente, com minhas unhas pintadas, arrumadas, toda prontas diva. pro vídeo. Não, tinha que ver assim, aquela coisa, sabe? Não era a cueca do Denilson, né? Claro. Também aí. Não é, mas era uma meia. Não ajuda muito. Então essa foi complicada, porque eu tive que lavar a roupa literalmente ao vivo. É uma coisa que não combina muito. A outra foi a primeira vez não. Já saí de maca do programa, que a gente tem a história da Libertadores. Quando alguém tem um time do coração, o time é eliminado, a pessoa sai de maca. Só que a gente sofisticou e nós colocamos a ambulância. Então agora tem ambulância. Então quando eu saí de ambulância no ano passado, quando o Inter foi eliminado pelo Flamengo, foi complicado porque a ambulância era tão pequena e, juro, o meu tamanho era muito maior. Eu não sei como é que alguém cabe. Se vai alguém maior que eu, já não cabe na ambulância, mas... Era uma coisa de claustrofobia e ele me zoou muito. Ele colocava um esparadrapo, uma atadura na minha boca, e quando eu tentava falar, ele tirava, eu ia falar, ele colocava de novo. Então, assim, sabe aquela coisa? Tipo, quieta, calada, lembra? Nazareno, né? Nazareno. Então essa assim. E aí o Dança Renata, acho que é o... Não tem como, porque 6 meses o cara insistindo. Eu acho que nunca ninguém insistiu tanto, só o Alê pra me entrevistar. Verdade. Mas fora isso, nunca ninguém insistiu tanto para que eu fizesse uma coisa e ele conseguiu. Gabriel Goetriz, fala, Lê, cosplay do Ribéry chorando. Cara, assim a Renata vai achar que eu sou feio, falando sério agora. Não dava pra dar. Ribéry é demais. Poxa. Tá vendo? Você perguntando se o Denilson me falou alguma coisa que machuca, isso machuca. Mas machuca eu. Lógico, chamar você de Ribéry. Você imagina o Ribéry, que ele tava sentindo. Mas eu acho que o Ribéry, pelo menos a conta bancária dele deve ser muito maior. Bem bonita, né? Muito. Pergunta pra Renata como ela reagiu no Mundial de 2006 do Inter e a decepção em 2010 contra o Mazembe. Puxa, é um contraste sem tamanho, porque em 2006 eu falava que o Inter ganharia a Libertadores, todo mundo dizia que era maluquice, nunca tinha vencido, por que em 2006? E aí, como eu conheci o Abelão, como eu tinha uma certa afinidade com aquele time, de acompanhar mais de perto, eu sabia que Fernandão, Alex, Arley, esses caras juntos davam caldo, né? Davam uma coisa diferente. E aí quando você... porque assim, não adianta você ter o craque, você tem que ter o time. Se você tiver um time, é a mesma coisa o Flamengo, né, do ano passado, você vai longe. E aí o Inter ganha a Libertadores, vai para o Mundial, 37 do segundo tempo, 0-0 o jogo, Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores rivais da história do Inter, do outro lado, querendo ganhar o jogo, e de repente sai o gol do Gabiru, já no momento do jogo que eu sabia que ia fechar a casa, que aí não passava mais nada, nem mosquito não passava ali, né? Então, ganhamos e tudo maravilhoso, um ano louco, assim. Gente, é sério, é que ninguém entende por que você, de repente, vê o seu time perder e continua ali torcendo do mesmo jeito. Porque quando ganha do jeito que o Inter fez em 2006, eu não tenho... Poucas coisas na minha vida se comparam àquilo. Aí, de repente, você vai para 2010 com um time com mais ainda qualidade, na minha opinião, até em termos de nomes. Sim. E de repente você vai lá e perde para o Mazembe. Não é que você perdeu a decisão para a Inter de Milão, por exemplo. Não. A gente não conseguiu passar do Mazembe. E aquele que diaba o goleiro fazendo aquele negócio do 5, depois do Grêmio, fazendo aquela brincadeira toda de né, sentar assim, aquela coisa.
Então realmente foi uma frustração, mas aí eu aprendi que se você quer chegar no ápice, no auge, como 2006, você talvez vai ter que passar por decepções como a Série B e como 2010. Então você não vai deixar de torcer porque seu time está devendo dinheiro. É aquela história, acho que você não é tão fiel às vezes a um familiar, a um amigo, como você é ao time de futebol. Quando é de verdade. No caso do diretor, não é fiel à esposa, por exemplo. É mesmo? É assim? Ele não tem, né? É um negócio. Tem alguém querendo entrar ou tá batendo a... Você acha que o vento, né? Aquela coisa, o vento, é o fantasma. Ou é o Gasparzinho lá do Mazembe, acho que querendo lembrar e dar risada. Você viu, tá tirando sarro de mim alguém aqui. Que você falou que começou a... a dar aquele barulho, né? Será que eu falei alguma bobagem? Alguém tá me corrigindo? Ó, o Juan Carlos. Fala, Lê, caralítico, caraplégico, deficiente estético, caricatura de hipopótamo. Poxa, cara, não tem nem espaço para pergunta mais, é só ofensa atrás de ofensa. Pergunta. Mas eu sinto carinho atrás dessas ofensas. Eu não sinto. Eu sinto só... E um carinho que transborda. A pergunta para musa, para você é musa. Obrigada. Eu sou caralítico. Qual time ela torceria se ela não fosse gaúcha? Se eu não fosse gaúcha, se eu tivesse nascido, por exemplo, na Catalunha, Barcelona, porque eu adoro Barcelona. E no Brasil... Olha que pergunta. Algum de que verdade. você tenha simpatia? É que eu vou ser bem honesta, as pessoas vão falar que eu tô querendo, de repente, desviar o foco no estilo Ale Oliveira. Certeza que vai. Mas não é. É que não tem nenhum que seja igual ao Inter. Ninguém. Eu não consigo imaginar o que eu sinto pelo Inter sentindo por outro time. E olha que eu respeito os times. O ano passado, muita gente me acusou de ser flamenguista, porque... Lá nas oitavas de final, antes de começar as oitavas de final da Libertadores, eu falei que seria Flamengo e River. E até na hora os caras tiraram sarro, Flamengo. Tudo bem que tinha o Abelão naquela época ainda no Flamengo, isso. E eu sou fã do Marcelo Gadiardo também, o que ele faz com o River, por mais que tenha perdido essa última edição de Libertadores, eu acho que ele é diferenciado. E você durar tanto tempo num time como o River, de cobrança, segurando jogadores que poderiam estar na Europa e que permanecem na Argentina por causa dele, sensacional. E as pessoas, você é Flamengo, Flamengo. E eu coloquei o boné do Flamengo, porque assim, camisa de time eu não coloco. Já coloquei no passado, quando trabalhei com o Milton Neves, mas hoje camisa de time é só do Inter, para colocar. Posso até mostrar aquela coisa toda, mas vestir é a do Inter. Então eu sou tão fanática, tão alucinada, que se eu me mudasse, sei lá, para o Vietnã, ou se morar na Austrália, sei lá, morar em qualquer outro lugar, em qualquer estado, no Acre, eu seria Inter igual, não tem como. Mas assim, os times, como esses times que eu não torço, mas que eu acompanho como jornalista, eles se reciclam tanto. Você vê que tem épocas, né, que um time tá como o Flamengo no ano passado, Corinthians já esteve com o Tite no auge, você vê um Palmeiras, aquele do Luxemburgo da década de 90, o próprio Grêmio, que é meu adversário de uma vida inteira, agora com o Renato Gaúcho em 2017, enfim, tantos times que têm os seus momentos, e é legal que eu posso desfrutar como uma pessoa que gosta de futebol. Eu penso, puxa, meu Deus, eu sou a principal privilegiada do mundo, eu falo de futebol quase que todos os dias da minha vida, eu amo o que eu faço, então eu não torceria para outro time. Mas eu tenho simpatia pelo Barcelona, eu tenho um cachorro chamado Messi, tem um D'Alessandro e tem o Abel Braga. Você falou do Abel, que eu tive a honra e o prazer de conhecer e me encantou muito como ser humano, assim, né? E realmente é um cara de um coração enorme. Você sente, dói em você as críticas muito fortes até, de cunho pessoal, não do trabalho, muitas vezes, que ele sofreu, principalmente no Flamengo, e tem sofrido? Primeiro que, só para lembrar, e as pessoas têm a memória muito curta, que o Abel não tinha Gerson, não tinha os dois laterais, nem o Rafinha, nem o Felipe Luiz, nem o Pablo Mari, só para a gente citar um esqueletinho. Metade do time. O esqueleto do Flamengo. Ele não tinha esses caras. Fora isso, ele ganhou o campeonato estadual, que quando você não ganha, ele importa, né? É legal. Não ganha o São Paulo, não ganha desde 2005. Mas quando ganha, ninguém dá valor, que eu acho uma coisa completamente fora de contexto. Eu valorizo tudo. O Inter ganhou a copinha, eu comemoro qualquer coisa. Até jogos jurídicos. Tudo, jogos jurídicos, tudo é importante. Quer dizer, tudo me faz feliz. Eu quero buscar felicidade na minha vida. Eu prefiro ser feliz do que triste, amarga. Então, o Abel, na verdade, ele é um cara de extrema competência para ganhar. É um cara que ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense.
tem essa história linda no Internacional, É um um cara currículo respeitado. Em São Paulo, eu não sei como é que ele ainda não, né, não foi chamado, não dirigiu os 4 grandes. Mas posso falar uma coisa, às vezes o Abel também, pela carreira que ele tem, pela história, pelo currículo, na minha opinião, ele não deveria ter treinado o Cruzeiro. Todo mundo sabia que o Cruzeiro estava muito desorganizado, alguma coisa ruim estava acontecendo. E talvez por ter saído daquela maneira, tiraram ele do Flamengo sem muita culpa nem nada, com críticas porque ele poupava jogadores. De repente ele aceitou um desafio fora de hora, e isso acaba prejudicando e fomentando. Mas eu, se fosse o Abel, e eu tenho um carinho enorme, uma admiração por ele incontestável, eu diria o seguinte, tem que passar por cima, trabalhar do jeito dele, com a cabeça erguida, não só olhando para o passado, mas sabendo o que ele tem nas mãos, sabendo quais são os objetivos que ele pode atingir, porque ele conhece demais de futebol, ele tem um domínio de vestiário, só que às vezes no futebol é o que eu te falo, se você não tiver o time, não adianta você ter um cara, 2, eles não vão resolver a sua vida. Se você não tiver o time, você não vai evoluir, e o treinador, ele realmente acaba pagando o preço alto, muitas vezes, porque ele não consegue fazer mesmo aquele time não vai jogar com ele ou com nenhum outro. Mas o Abel é um dos melhores técnicos do Brasil, é um cara de caráter, de palavra, e como você disse, é um ser humano acima da média. Só que não é só isso, e ele é um grande profissional, e ele é o técnico mais importante da minha história como torcedora e um dos técnicos mais importantes da minha carreira. Então, qualquer crítica ruim ao Abel, eu sei que ela é infundada e eu sou uma pessoa que eu deleto na hora. E o Abel que eu tenho que caracterizar e que tenho que acreditar, esse já está na minha cabeça e ninguém monta. Que legal. Então eu até pedi... O meu microfone tá coisado? Porque você fez tanto, mexeu nela... Ele tá com ciúmes. O meu caiu, né? Não tem nem som aqui, tá nem gravando. Tá no meio da rua já. Então esse negócio de criticar, viu, dona Encrenca? Para de me criticar na rede social, tá bom? Obrigado. André Thiago, fala Alê, filhote de baleia Free Willy com Kung Fu Panda. Que mistura que eu não consigo imaginar. Eu também não consigo, mas ele foi bem do Discovery do animal, né? Como é que chama? Animal Planet. Esse mesmo. Vai tomar, André, vai te... Pergunta para Renata se já surgiu alguma proposta de outra emissora e se surgiu porque ela não aceitou. O André é do Fofocalizando do... Já surgiu, porém eu sempre considero que o que eu tenho, se ele for o mais interessante... E aquilo que eu busco, e o Jogo Aberto, ninguém fica 13 anos num programa se não estiver realizada. Então, para fazer algo melhor do que o Jogo Aberto, vai precisar mais do que uma concorrente para me chamar. Olha aí, e nós estamos falando, evidentemente, daquela proposta da... né? Mas do esporte interativo, mentira. Esporte interativo não tem roupa para... Não, esporte interativo não. Não tem coisas para receber a Renata, não dá. Sai todo mundo e entra a Renata e o salário e tudo. Que exagerado. Não faça isso, não cometa Vou te chamar de baleia, vou te chamar de filhote de panda. Mais, coitado de mim. Não cometa esse erro na carreira. Não, brincadeira, seu Tanner, nós estamos juntos, eu te amo, me engravida. E outros projetos, assim, tudo bem, não sair não, mas sair da Band não é um pensamento seu agora. E outros tipos de... Você sabe que a gente reality, brinca... Você pensou em reality, mostrar... Eu já pensei uma vez, uma coisa muito esdrúxula. Quer dizer, eu já pensei em várias coisas, porque por mais que você tenha o seu espaço, sempre é interessante você abrir um pouco o campo de visão e se imaginar em outras situações. E eu já fiz isso. Por exemplo, eu não imagino... Eu só não me imagino trabalhando. O resto eu imagino qualquer coisa que você... Não, eu não consigo me imaginar numa bancada de telejornal, segurando as mãos com aquela caneta. Formal. Eu não consigo. Isso realmente não combina muito comigo. Eu sou uma pessoa já over, grande, pé grande, mão grande, grandona como um todo. Eu sou aquela pessoa que precisa de espaço, de movimento, de gestos. Mas eu brinco, e brinco assim, sério, que um dia eu queria fazer um programa na madrugada da Band, com os comentaristas, a gente falando não de futebol e de esportes, mas falando de relacionamentos, de homem e mulher, de coisas que a gente vive no mundo. Por exemplo, alguém conta uma história, eu tô com um problema assim, assado, e eles vão debater aquilo. E de um jeito livre, na madrugada, pode falar palavrão, pode ser CD, pode dar um comentário, de repente você tem uma opinião, acho que é uma coisa louca, mas lá você vai poder. Por isso que eu já imagino na madrugada, 3 da manhã, né, para fortes, aqueles que aguentam.
Eu não sei, alguma vai coisa... durar, o programa vai durar uns 10 minutos, né? Porque... Você imagina o Denilson? Não, Já então, pensou? Aí o Denilson vai explicar pro cara, ou o cara quer conquistar uma menina, mas não sabe como, aí o Denilson vai dar dicas, ou o Ronaldo vai dar umas dicas de como ser romântico, meigo com a esposa. Enfim, eu queria fazer uma coisa de comportamento, mas assim, diferente. Não essa coisa de como todo mundo faz, uma coisa meio casos de família, só que mais civilizada, assim, mais... Entendi. Então, de repente, alguma coisa assim, eu já pensei, a gente brinca muito na Band, essa história já rola. Mas assim, algum programa para fazer algo... Hoje eu posso fazer tudo no Jogo Aberto, entretenimento, Sim. jornalismo esportivo, merchandising, eu posso debater, eu posso falar de futebol do jeito que eu gosto e do jeito que eles gostam. Então, como é que eu vou ter alguma coisa melhor? Eu não sei se seria... Eu acho que algum dia, talvez, eu mesma possa cansar, não cansei até hoje, que eu já falei para os meus diretores. A primeira que vai dizer, ó, não tem mais fôlego, não estou em melhor fase. É que nem o jogador de futebol, ele que sabe a hora de parar, Sim. né? Muitos não param porque não fizeram o pé de meia ok, direitinho. Outros não param porque realmente tem medo de ficar em casa, sem fazer nada, ou de migrar para uma outra área. Então, por enquanto, eu sinto que eu ainda não preciso me aposentar no futebol. Mas quem sabe no futuro fazer uma coisa bem diferente, bem inusitada. E você meio que começou na madrugada, né? No rádio. No rádio, comecei em Santo Ângelo. Eu lembro que a primeira vez, porque eu falava como locutora e operava a mesa de som. Eu lembro até hoje, mais de 2 horas para conseguir apertar o botão on, né? Ali ligar o botão e falar alguma coisa. Eu não conseguia. De nervoso. Medo de errar, medo de apertar no botão, falar alguma coisa, falar só comigo, porque era eu e mais ninguém na rádio. E eu lembro que era super frio, inverno no Rio Grande do Sul, e eu ia pra rádio, trabalhava na madrugada, super inexperiente, me trancava lá, aquela coisa meio com medo. E foi algo que funcionou tão bem na minha vida, porque ali eu soube que eu era uma pessoa que poderia me desafiar. E eu levaria isso na minha vida inteira, na TV, fora da TV. Eu gosto de coisas diferentes, mas também gosto de rotina, meio controverso isso, não é? Porque eu gosto de rotina, eu gosto de almoçar em casa, ver meus jogos no mesmo lugar em casa, colocar minha camisa do Inter. Eu me arrumo para ver jogo do Inter, porque é um evento, é um acontecimento. Eu não vou na balada, não danço, não bebo. Não dança até uma boa, inclusive. Melhor, eu poupo a plateia de um espetáculo ruim, mal qualificado. Mas vamos voltar no tempo e aí você, enfim, depois de muito tempo, conseguiu apertar o botão e falar na rádio. O que você falava? Eu lembro assim, o nome da rádio até hoje é o mesmo, Novos Horizontes FM. Então eu entrava, por exemplo, a primeira coisa que eu falei foi Novos Horizontes, 2h15. E desliguei o botão. Foi a melhor leitura de hora que eu já vi na minha... E aí eu lembro que, por exemplo, assim, quando eu comecei em rádio, eu sempre fui meio... Naquela fase eu era mais romântica, então eu gostava de coisas tipo Eric Clapton, sabe? Coisas mais as baladas. Enfim, eu lembro que eu ficava treinando, né, o nome do cantor, a música, aquela coisa. E depois, com o tempo, foi fluindo. Eu passei pro dia, comecei a trabalhar em horários mais nobres, até que eu cheguei efetivamente no horário nobre do rádio, em Santo Ângelo. E era muito legal gravar os comerciais também lá, para os clientes da rádio. E era locutora mesmo, operava. E depois eu comecei a repetir tantas músicas, Shakira, eu adoro Shakira, aprendi a falar espanhol com a Shakira. E... Ela falou recentemente, põe aí, diretora, ela falou no Super Bowl lá no intervalo, ela chegou a falar até árabe também, que ela fez assim com a... Uma música, ela tá... Exato. Aquela... I'm on tonight... Tá vendo, diretor? Você não sabe de nada. Como você sabe essas coisas? Foi mais do que eu prestei atenção. Não, impressionada, gente. Foi prestei atenção, mais é nisso mesmo. Né? Todo o evento. Agora, ninguém tá vendo? Uma curiosidade, você prestou mais atenção na Shakira ou na J.Lo? Cara, eu acho que é uma boa pergunta, né? As duas, você ia dizer. Não pode falar as duas, tem que falar só uma. Vou na Shakira. Vou, não vou, né? Quer dizer... A dona Encrenca, entendi, nós entendemos. Eu entendi. Mas a Shakira me chamou mais atenção justamente por falar árabe muito bem. E aquilo foi uma coisa que pode me ajudar no... A J.Lo fala inglês melhor que a Shakira. Então, mas me pareceu que de língua... É outra coisa, não tem nada a ver. Mas o que nós estávamos falando? Que eu falei que da Shakira, que eu colocava Shakira. Aí eu começava a repetir muito as músicas, que eu tô lá no rádio, eu quero colocar as músicas que eu gosto. Só que daí eu comecei a entender que as músicas eram pro público. Aí o Gerson, o programador, ele vai assistir ao programa, eu tenho certeza. E tá lá até hoje. E o Gerson começou a fazer um playlist. E ele começou e foi muito legal, porque eu comecei a ver outros músicos de década de 70, 80. E você tinha quantos anos?
17 para 18. Olha. E eu queria trabalhar, e trabalhar numa cidade pequena, nem sempre o mercado é atrativo. E quando teve essa ideia de trabalhar em rádio, meu pai foi radialista, foi super bacana, porque ali eu comecei a me descobrir como comunicadora. E eu pensava, bom, eu faço faculdade de Direito, então também tem que ser comunicadora para se dar bem no Direito. Mas eu nunca imaginei que eu faria faculdade de jornalismo, teria um programa em rede nacional, tanta coisa que aconteceu. E lá foi o começo e super valoroso, mas era muito legal, porque eu gosto de música. Imagina, antes eu ficava o dia inteiro ouvindo música na rádio, agora o dia inteiro ouvindo futebol. Que coisa linda. E ó, você que já assiste a TV Bandeirantes, TV, para você que está no YouTube, TV é uma coisa que existia há muito tempo, que tinha TV, a pessoa ligava, assistia, mentira. Porque tem muita gente no YouTube que nem vê TV, né? É verdade. Mas tem uma geração que vai primeiro na internet e depois... A minha filha tem 11 anos e não vê TV, principalmente quando eu tô nela, mas... Já vem em casa todo dia. E aguarde que na madrugada da Bandeirantes, depois de Emanuele, tem Emanuele lá? Ainda não. Tem uns aí no final de semana, tem umas coisas pesadas. Depois de Emanuele. Oi, dá audiência que eu fico chocada. Posso falar? Porque tem o Verdinho é terceiro lugar. O que eu vejo de Verdinho na madrugada da Band. Vê muita coisa lá. Mas não que eu vejo, eu só vejo o Ibope, né? Eu também não vejo, mas o meu amigo vê, me conta pra eu coisar. Mas depois... O Denilson vê. Isso é um sem vergonha. Depois de Emanuele vai ter... Qual que vai ser o nome? Renata Livre. Tudo vale. Bonde dos... Vou pensar no nome ainda, com vai carinho. ter esse programa aí então. Ó, a gente tá com a Renata aqui, tem que agradecer de joelho que ela deu essa moral pra gente, até porque você não dá muita entrevista e tudo, e teve que aguentar a gente, e principalmente a produção, que foi bem deselegante. E você já sabe que tem que seguir lá, né? Como é que fala, Dito? Se inscrever. No canal. Inscreva-se no canal do Ale Oliveira, imperdível. Só nesse canal você vai ver todos os principais boleiros. Tem Renata Fã, tem Denilson, tem mulheres lindas, incríveis, inteligentes, competentes, só lá. Mas se não se inscreve, aí não tem jeito. Eles vão achar que é outro canal, mas já sabe o que tem que fazer e parece que a Renata tem uma surpresa para esse final de programa. Mas, de novo, eu quero te agradecer por ter aguentado a gente aqui. Primeiro lugar, obrigada pelo convite, ou pelos vários convites. E eu falo muito pouco mesmo com as pessoas, falo muito na TV, muito pouco fora da TV. A minha vida pessoal, ela é sempre em segundo plano. E eu não quero mudar isso, mas você merece. Você é um cara que faz história na TV, não adianta querer copiar, porque não tem igual. Você é o único e é um jeito tão cativante, é um jeito tão próprio de fazer as coisas acontecerem em comunicação, no futebol, que eu só tenho a dizer vida longa para você, em TV, na internet, em qualquer veículo de comunicação. Não perca a sua essência, porque isso é o que te caracteriza e é por isso que tanta gente gosta de você, muito mais do que pessoas que não gostam. Caraca, aí arrepiou, né, diretor? É o chamado arrepiou. Eu tenho letra terrivelmente feia, não é letra de Alguma de coisa tinha que ser feia também, Não, tem né? várias, mas essa é uma. Então, assim, como você faz sempre o decreto, e foi algo que ficou muito famoso, não é? Que as pessoas acessam no YouTube, aquela coisa toda. Eu fiz, não um decreto, eu fiz um decreto rimadinho aqui assim, e eu vou ler agora. Por favor. Aqui, porque decorar é difícil. Não temos críticas nem perseguição no meu decreto. Aqui não temos mau humor e nem falta de amor. Aqui, definitivamente, não tem veto. Vivemos em um mundo caótico, bagunçado, desorganizado, mas também vivemos em um mundo exótico, entrelaçado e globalizado. O mundo de cada um é próprio, particular e infinitamente espetacular. Pertence a você, não é mesmo, Ale? Dentro do meu mundo, uns concordam, outros discordam, uns protestam, outros contestam, uns aprovam, outros reprovam. No meu mundo tem espaço para o craque, também para a defesa, o meio e o ataque. No meu mundo, treinador comanda, manda, não se importa com palpites e tem culhão. Não se importa com nenhuma ideia contrária e mantém a opinião. Ainda bem que no meu mundo tem futebol, chocolate, jogo aberto, chimarrão, cachorros, felicidade, desafios e paixão. No meu mundo, alguns brasileiros decepcionam. Que bom que alguns argentinos emocionam. Messi e D'Alessandro, genialidade,
talento, títulos, aqui não tem lugar para malandro. No mundo sem era nem beira, ainda bem que temos Ale Oliveira. Puta que pariu. Caraca, que coisa... Singela homenagem para você. Pô, maior que eu já... Ó, olha o jeito, eu vou mostrar, porque depois as pessoas vão dizer, ó, até que já perdi aqui, ó. Olha o jeito que eu escrevi, sério, não tem nem... Eu fiz assim, muito rápido, ó. E aí, tipo... Caraca, meu, mas você... Eu nunca tinha feito um decretinho, é um mini decreto. Nossa mãe, cara. Bom, foi o último decreto, que eu não vou ter coragem de fazer mais depois. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Nossa, meu. Tá gravado, porque a letra tá muito feia pra te entregar. Esse é meu caderno, ó. Caderno de metas, caderno de roupas que eu levo em mala. Então Caramba! Vou roubar esse caderno. Esse caderno aqui é perigoso.